Na noite de hoje, nós temos para nos falar Maria Rufino Barros, que frequenta a Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé, de Vitória. Ela também faz parte da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo e atua profissionalmente como médica neurofisiologista. O tema da palestra de hoje é saúde no ambiente familiar. Para que a gente possa aproveitar bem a nossa companheira, a fala da nossa companheira, nós vamos pedir ao Hélio que, por gentileza, nos faça a leitura inicial e a Margarida fará a prece. É o contrário. Hélio, eu vou fazer a leitura e Hélio vai fazer a prece. É o contrário, então. É o contrário. Margarida fará a leitura inicial e o Hélio a prece. Pode ir, Margarida. Boa noite. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 117. Em família. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Palavras de Paulo, em primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas afetivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhe agregaram ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Vamos aproveitar este momento, após essa leitura que nos chama ao conhecimento e o uso do nosso livre-arbítrio, e agradecer a nosso Pai, de infinito amor e bondade, essa oportunidade, durante um período tão difícil, de entrarmos em contato com essa doutrina maravilhosa, com a nossa irmã Maria, que ela seja inspirada pelos seus mentores, e que o estudo desta noite, esta palestra, possa nos trazer força e equilíbrio, e que nos fortaleçamos na fé verdadeira, acreditando que tudo começa, mas tudo inicia sobre as leis de Deus. O nosso Pai nos ilumine nesta noite e que cada um absorva essas energias dessa mensagem que a irmã traz para nós através dessa palestra. Com sua permissão, Pai amado, iniciamos o estudo da noite. Fica conosco, hoje e sempre, assim seja.
A palavra é toda sua, querida. Tá. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, estamos ouvindo bem. Então vamos começar. Se a minha tela travar, o som travar, por favor, alguém me avisa, tá bom? Tá Que às certo. vezes a gente não percebe. Bem, nós escolhemos esse tema porque esse ano de 2020 foi um ano atípico e de muitas formas. Nós tivemos que nos recolher ao nosso ambiente familiar, tivemos que redescobrir como é conviver em família. Muitos de nós tiveram que reaprender, assumir o papel de pai, o papel de mãe, o papel de esposa, de esposo. Isso tudo foi muito importante para que nós fizéssemos uma avaliação da saúde no ambiente familiar. Como que estão as relações familiares? Estão adoecidas ou estão saudáveis? Então, essa convivência mais íntima, mais permanente, mais duradoura no ambiente familiar é que nos motivou a desenvolver esse tema e a trazê-los na noite de hoje. Vocês já devem ter recebido esse texto, ele circulou bastante. A princípio não era minha intenção ler, mas como nós vamos ter tempo, eu vou repassar com vocês. Esse texto foi escrito por uma psicopedagoga e ela nos chama a atenção o quanto nós devemos estar atentos ao comportamento dos nossos filhos, ao distanciamento que às vezes nós estamos deixando acontecer. Os filhos do quarto, você tem quantos? Antes, perdíamos filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje, temos perdido eles dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias. E ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que passava em suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje, não escutamos suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, dentro de seus quartos, e por isso pensamos estarem em segurança. Quanta imaturidade a nossa! Agora ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes sem que saibamos o que é. Perdem literalmente a vida, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados no mundo global, de tanta informação e estímulos, de modismos passageiros, que em nada contribuem para a formação de crianças seguras e fortes, para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com seus valores familiares. Dentro de seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias. Já estão mortos de sua identidade familiar. E se torna uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados. E os pais nem sabem o que seus filhos são. Você hoje pode ler esse texto e amar, mandar para os amigos, pode enxergar nele verdades e refletir. Tudo isso será excelente, mas, como psicopedagoga, tenho visto tantas famílias doentes com filhos mortos dentro do quarto.
Então, faço a você um convite e, por favor, aceite. Convido você a tirar seu filho do quarto, do tablet, do celular, do computador, do fone de ouvido. Convido você a comprar jogos de mesa, de tabuleiros e ter filhos na sala, ao seu lado, por no mínimo 2 dias estabelecidos na sua semana, durante a noite, além do sábado e domingo. E jogue, divirta-se com eles. Escute as vozes, as falas, os pensamentos e tenha grande oportunidade de tê-los vivos, dando trabalho. E que eles aprendam a viver em família, se sintam pertencentes no lar, para que não precisem se aventurar nessas brincadeiras malucas para se sentirem alguém, ou terem um pouco de adrenalina que antes tinham com as brincadeiras do quintal. Eu sei, meus amigos, que esse texto da Cassiana Tardível é um pouco longo, mas eu quis trazê-lo por quê? Porque a reflexão, ela é premente. Todos nós temos visto isso acontecer. E nesse período de pandemia, que dificuldade a nossa, porque agora que os filhos estão mais trancados ainda dentro do quarto. E às vezes nós, no nosso cansaço, na nossa rotina, é mais cômodo deixar o smartphone, o tablet, o joguinho, o filminho, e a gente vai se distanciando dessas crianças. E aí eles vão construindo os seus mundos, os seus saberes, as suas convicções, sem que nós, pais, saibamos o que está entrando na vida dos nossos filhos. Então, vamos resgatar esse convívio, essa brincadeira da família toda, jogar um dominó, montar um quebra-cabeça, fazer aqueles jogos de perguntas e respostas, mas nós precisamos tirar os nossos filhos do quarto, apesar da aula online, apesar das atividades online, porque o índice de suicídio, de autoagressão, de mutilação entre adolescentes aumentou muito nos últimos anos. Algo que há 20 anos atrás, quando a gente estudava suicídio, a faixa etária infanto-juvenil era uma faixa etária que não tinha risco de suicídio. E hoje isso inverteu. Eles estão extremamente vulneráveis. Então, nós precisamos aqui hoje refletir sobre essas relações familiares, o quão sadia, o quão doente elas estão. Eu sempre gosto de trazer a nossa base doutrinária para nortear a nossa reflexão. Vamos lá na pergunta 774 de O Livro dos Espíritos. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado de costumes, de convenções sociais, e não efeito de uma lei da natureza, uma lei divina, uma lei natural. Que devemos pensar a este respeito? A resposta a essa pergunta é fantástica. É para a gente colocar a carapuça e até o pé. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então vocês querem se identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. E nessa resposta, os espíritos continuam falando que os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família tornam esses vínculos sociais mais apertados. E é por essa razão que família é, sim, o laço familiar é uma lei da natureza, é uma lei divina, é uma lei de Deus. Por essa forma, Deus quis que nós nos aprendêssemos a amarmos como irmãos. Porque se não somos capazes de exercitar o amor
entre aqueles que partilham conosco o núcleo familiar, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, como iremos estender esse amor à humanidade? E aí, como iremos atingir o amor universal, a fraternidade universal? Também essa questão, 695. Será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Hoje nós vivemos tempos de relacionamentos fluidos, né? É o que está na moda. Ninguém quer compromisso, ninguém quer nem namorar sério. Só querem ficar, é fluido. Mas o casamento não é algo ultrapassado, atrasado, fora de moda. Pelo contrário, é um progresso na marcha da humanidade. E qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, vamos abolir o casamento, vamos favorecer os relacionamentos livres, fluidos. O que isso acarretaria? Uma recrudescência do egoísmo. É lógico, nós que somos casados, que temos uma família, sabemos o quão difícil é a convivência familiar, o quanto que às vezes nós temos que abrir mão, o quanto nós temos que aprender a conviver com aquele esposo que às vezes é diferente de nós, vem de outro núcleo familiar, com valores, com hábitos, com conceitos. Os filhos que nós recebemos, que não são nossas cópias, mas são espíritos que têm uma identidade própria. Conviver em família não é fácil, mas é necessário, porque só essa convivência vai nos afastar do egoísmo. Além da base doutrinária, qual foi a plataforma de busca? Onde nós buscamos o que nós vamos discutir hoje? O livro SOS Família, né, da Joana de Ângeles e Divaldo, e do Constelação Familiar. São 2 livros que eu recomendo a leitura, que fala de uma forma muito coerente das relações familiares. Nós sabemos que a família é a base fundamental, é a pedra angular sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Se essa base não é sólida, nós não podemos ter uma construção confiável. No pequeno grupo doméstico é onde nós iniciamos toda a nossa experiência, a nossa convivência de fraternidade universal. É dentro da família que nós vamos dar os primeiros passos para os nobres cometimentos, as nobres ações em favor de uma sociedade equilibrada. Hoje nós vivemos na Terra dias de injustificável agressão à constelação familiar. Parece que os meios de comunicação só querem diminuir a importância da família. É agressão a essa constelação de todos os lados. E o que acontece? Essa influência externa, maciça, das redes, das mídias sociais, dos modismos, da correria do trabalho, né, do materialismo excessivo, tudo isso vai fazer com que a nossa convivência, a nossa saúde familiar vai ficando doente. Então, como eu sou médica, eu imaginei assim, vamos pegar a nossa convivência, nosso ambiente familiar. Nesse ambiente familiar, nós vamos analisar a nossa convivência, os nossos diálogos, a educação que nós estamos dando aos nossos filhos, a caridade que nós estamos praticando no nosso ambiente familiar, o tipo de alimentação, a religiosidade que nós estamos vivendo e ensinando. Vamos fazer um check-up? Quando nós queremos saber se nós estamos doentes ou não,
nós temos o costume de procurar os médicos e fazer um check-up. Aí nós fazemos exames cardiológicos, medimos as nossas taxas sanguíneas para ver se os nossos níveis de glicose estão normais, a nossa pressão arterial, como que está, a função renal. Então, hoje, nós vamos pegar o nosso ambiente familiar e as nossas relações familiares principais dentro do nosso lar e vamos colocar nessa máquina aqui. Vamos fazer uma avaliação para a gente ver quão doente ou quão saudável estão essas relações familiares, o ambiente familiar. Vamos começar com a convivência. Vamos fazer um exame, uma autocrítica, uma autoavaliação da convivência que nós estamos tendo dentro dos nossos lares. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no parágrafo 8. O que esse laudo da convivência nos mostrou? Foram detectados no exame da convivência um índice muito alto de conflitos, muito conflito. Em contrapartida, níveis muito baixos de tolerância e de aceitação. Então, o nosso exame da convivência familiar, taxas elevadas de conflito e taxas baixas de tolerância, de aceitação. A convivência entre filhos e pais é um recurso psicoterapêutico valioso, segundo a Joana de Ângeles. A Joana diz que trabalhando o inconsciente de ambos, de pais e de filhos, de maneira a serem superadas as reminiscências negativas do passado que possam ressurgir, programando a reconciliação e o bem-estar através do amor incessante. Então, meus amigos, no ambiente familiar, nós estamos todos ali em psicoterapia. Nós estamos ali para ajustar a nossa história, a bagagem que nós trazemos. Todos nós arrastamos um baú de vivências, de traumas. Nós não nos recordamos, mas às vezes isso aflora na nossa convivência. Mas o amor incessante é o único meio que nós temos para superar essas dificuldades. Seria tão bom se nós pudéssemos fazer assim, igual naquele comercial de margarina, né? Montar a nossa família feliz. Só ter à nossa volta pessoas com as quais nós temos profunda afinidade. Mas não é bem assim. Na nossa família, por que a convivência às vezes é tão difícil? Segundo Joana, no livro SOS Família, ela conceitua a família como um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, meus queridos, nós não vamos ter a família que nós desejaríamos ter. Nós temos a família que nós necessitamos ter. É um pouco diferente. O que nós também detectamos nessa avaliação da convivência? Também está faltando amor e faltando respeito. Baixo índice de amor, baixo índice de respeito. Pouca amorosidade nas relações entre pais e filhos,
pouco respeito. Os filhos hoje não estão aprendendo a respeitar a hierarquia. Pai é pai, filho é filho. Nós não podemos igualar no mesmo nível. Por mais que nós sejamos amigos de nossos filhos, nós temos que ter liderança, controle. Nós temos que falar. E enquanto eles estiverem sobre a nossa tutela, eles têm que obedecer. Porque se não ensinarmos os nossos filhos a nos obedecer dentro de casa, eles não vão obedecer os professores, eles não vão obedecer os chefes no ambiente de trabalho e assim sucessivamente. A colocação, o estabelecimento de limites, ele é saudável para a formação psicológica, para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Nós vemos falhas nos genitores. Infelizmente, a imaturidade psicológica de muitos adultos que se tornam pais leva-os a comportamentos infantis, porque eles procuram manter os mesmos hábitos de antes da constituição da prole. Por que que a maioria das separações se segue após o nascimento de um filho? Porque a esposa chega em casa com o bebezinho, vem aquele período difícil, noite sem dormir, tudo vira de perna para o ar. E o marido, ele quer continuar fazendo um happy hour com os amigos, porque ele está estressado. Quando nós vamos constituir uma família, nós devemos estar preparados para assumir responsabilidades e ajustar o nosso comportamento. A criança vai crescer, ela não vai ter cólica, virar à noite por todo o tempo. Por um momento, o casal vai ter que se unir e superar essas dificuldades da primeira infância, que precisam dos dois, da dedicação dos dois. É difícil, é pesado para ambos. Por outro lado, nós vemos que ser filho é uma oportunidade de aprendizagem para se tornar pai, para se tornar genitor. Não sabendo conduzir-se na condição de submissão e obediência, não sabendo se comportar como filho, dificilmente saberá orientar e fazer-se compreender como genitor, como pai. Então, são reflexões que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Nós somos individualidades. Aqui esse parênteses é para a gente lembrar que os nossos filhos não são clones nossos. Eles receberam de nós o nosso código genético, o nosso DNA. Às vezes eles podem ter a cor dos nossos olhos, o nosso tipo sanguíneo, a cor dos nossos cabelos, a nossa cor de pele, mas eles são individualidades, são espíritos antigos que trazem uma bagagem. Nós esquecemos que o respeito ao livre-arbítrio de todos aqueles que são componentes de nossa família é primordial para que nós possamos conviver em harmonia, em amorosidade, e não apenas nos suportar, viver debaixo do mesmo teto. Quando eu preparei essa palestra, eu fechei meus olhos e pensei, poxa, eu queria tanto uma gravura que traduzisse o máximo de amor com o máximo da diferença. Então é incrível como que às vezes o mentor da gente é tecnológico, né? Eu cliquei e achei essa imagem, uma cadela negra amamentando gatinhos brancos. Então, não é possível que se os animais são capazes de abrigar no seu seio, de acolher, de proteger, de demonstrar carinho e afeto por uma espécie diferente, nós, seres humanos, não seremos capazes de aceitar que o nosso filho não é o nosso clone,
que ele não veio para realizar os desejos, os sonhos frustrados que nós não conseguimos realizar. Nós temos que lembrar que na nossa mesa, no almoço de domingo, está ali reunido através, da reencarnação, estão reunidos espíritos simpáticos, antipáticos, adversários, credores, cobradores. É assim que nós nos reunimos no mesmo ambiente, através dos laços de família favorecidos pela reencarnação. É por isso que a gente tem, igual nos romances espíritas, aquele filho que não quer trabalhar. Não, meu pai é obrigado a me sustentar, eu não pedi para nascer. Mas é aquele irmão que foi lesado na distribuição da herança, que foi roubado, e hoje ele vem como seu filho para cobrar de você a dívida. Aquela filha revoltada, ela abandonou o noivo e acreditou nas promessas daquele rapaz galanteador que sumiu. E aí ela caiu em desgraças, cometeu suicídio, e hoje ela volta como sua filha, rebelde, amarga com você, que te responde que nunca nada que você faz está bom. A gente acha que essa vinculação só acontece nos romances, mas o nosso cenário familiar, na nossa mesa, no almoço de domingo, nós temos toda essa composição. E por isso a convivência, às vezes, é tão difícil. Mas, como a Joana disse, só o amor incessante vai aparar essas arestas. No Pensamento e Vida, Emmanuel diz: a família constitui o centro de nossos reflexos, agradáveis ou desagradáveis. Cada criatura está ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Então, você não tem uma família mais difícil do que você dá conta. Você está no lugar que você precisa estar e você tem condição de desempenhar a sua tarefa. A família é a unidade de medida da humanidade. Se nós temos uma família saudável, nós temos uma sociedade pacificada. Se nós temos uma família desajustada, nós temos uma humanidade, uma sociedade de delinquentes. E é isso que a gente vê aí aos nossos olhos todos os dias. E aí, vamos agora avaliar um outro aspecto da saúde no ambiente familiar. Como estão os diálogos no nosso ambiente familiar? Colocamos o diálogo no aparelho e também detectamos níveis baixíssimos de conversa. Ninguém conversa mais. A gente não conversa no café da manhã, a gente não conversa no almoço, a gente não conversa no jantar. Muitas famílias não priorizam, não se organizam de fazer sequer uma refeição juntas, para sentir como que estão os filhos, para perceber alguma tristeza, algum traço de comportamento diferente. E isso está fazendo com que as nossas relações familiares adoeçam. Segundo o Papa Francisco, é necessário cuidar da comunicação com coisas simples, porém eficazes, como conversar durante o jantar. Uma família cujos membros quase nunca fazem as refeições juntos ou não conversam na mesa, mas ficam assistindo televisão, usando o smartphone, é uma família pouco família, diz o Papa. Na mesa se fala e se escuta, nada de silêncio. Não é o silêncio dos monges, é o silêncio do egoísmo. Cada um fica com suas coisas, com a televisão, com o computador,
e não se conversa. Não, nada de silêncio. E depois ele conclui: recuperai a conversa familiar. Isso é muito importante, porque, meus amigos, a falta de diálogo, ela traz consequências seríssimas na formação do caráter dos jovens. Hoje nós temos jovens com emoções pouco desenvolvidas. Nós que somos da área da neurologia, da saúde mental, a gente está percebendo e assustado. Os jovens de hoje estão tendo muitos problemas que nós não tínhamos. Por quê? Quando a gente saía com os amigos para comer uma pizza, era um gozando o outro, fazendo brincadeira, chamando de apelido, contando um evento engraçado que tinha passado na escola, na mocidade. Hoje é assim que os jovens saem. Ninguém olha nos olhos do outro, ninguém interage. E aí o que acontece? A gente vê jovem entrar numa escola e matar colegas, como se ele estivesse numa tela de computador, porque ele não distingue mais a emoção real da emoção ficcional, fictícia. A falta de diálogo acarreta danos emocionais. Nós precisamos conversar, interagir, nos tocar, nos olhar, porque essa falta de diálogo afeta a nossa saúde emocional. Nós estamos tendo crianças e jovens com emoções reais pouco desenvolvidas. Por isso que eu fiz questão de ler aquele texto. Nós precisamos resgatar os nossos filhos do quarto, do tablet, do celular. E a educação? Vamos agora analisar, fazer um exame de como está a educação que nós estamos passando para os nossos filhos. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. O nosso Evangelho, também no capítulo 14, no parágrafo 3. No laudo Educação, deu uma reação cruzada, família e escola. Na medicina, a gente chama reação cruzada quando a gente pede um teste para uma doença e ele positiva para outra doença. E a gente fala, poxa, deu uma reação cruzada. Então, aqui, a educação deu uma reação cruzada, família, escola. Como assim, Rufina? A família acha que a função de educar é da escola, mas não é. A escola é para instruir, a educação é papel da família. São os pais, os verdadeiros educadores. Emmanuel tem uma fala fantástica. Os estabelecimentos de ensino, propriamente no mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar, é somente dentro de casa que pode edificar o homem. Eu acho isso lindo, eu tinha vontade de fazer panfletos desse parágrafo aqui e distribuir na porta das escolas. A doutrina espírita, ela é muito firme e muito clara nesse aspecto, sobre a importante função educadora e regeneradora da família, no processo de edificação moral do homem. Para a nossa doutrina, a família ela está dentro da proposta
de educação da humanidade. É somente dentro do lar que vai se formar o homem como ser espiritual. É desse ambiente, nessa constituição familiar, que nós vamos moldar o caráter dos filhos que nós recebemos no nosso seio. A escola vai instruir, mas nós é que vamos educar e formar esse ser com valores éticos e morais. Nós precisamos educar nossos filhos para ser, para conhecer, para fazer e para conviver. Nós sabemos hoje que as empresas, elas contratam pelo currículo. Os currículos são fantásticos, mas elas demitem. As demissões são pelos comportamentos. Os jovens de hoje não sabem conviver, não sabem se comportar no ambiente de trabalho. Nós temos que educar nossos filhos para a coragem. Às vezes nós queremos proteger demais, não queremos deixar nossos filhos terem frustrações. Eles precisam dessas frustrações para forjar a força do caráter. Eles precisam saber que eles não podem ter tudo, não podem ter tudo a hora que querem. Precisam aceitar o não e receber o não. E precisam de limites. Nós não podemos criar também jovens inseguros, com medo de tudo. Quem receia voar além dos limites não consegue alcançar os próprios limites. Então, hoje nós temos aí uma geração que não sai de casa, que não é independente. O que nós fizemos? Como nós criamos esses jovens? Que tem medo de caminhar sozinho. E o medo, ele paralisa. Ele impede o crescimento moral, impede o crescimento intelectual. Nós sabemos que o mundo é muito violento. E o medo dessa violência tem nos feito prender muitos nossos filhos. Mas nós precisamos preparar os nossos filhos para o mundo, apesar de toda a violência que nos rodeia. E a caridade? Qual é a caridade que nós estamos praticando e vivenciando dentro dos nossos lares? Como que está a caridade quando a gente vai fazer um exame nessa caridade dentro do nosso ambiente familiar? O laudo da caridade também se mostrou indetectável. A gente não consegue nem perceber níveis de caridade atualmente dentro de casa. E dentro de casa, a melhor forma de começarmos a prática da caridade é em nosso lar, dentro das paredes da nossa casa, através da compreensão, da paciência e de muito amor. O nosso lar é a melhor escola para aprendermos a virtude da caridade moral e material. Às vezes, aquela caridade mais difícil é a caridade que nós temos que fazer com aquele parente nosso difícil, Aquela caridade moral, aquela paciência de repetir o mesmo conselho, de falar a mesma coisa, de aguentar os mesmos arroubos, as mesmas grosserias. Mas nós temos que vivenciar isso dentro de casa. Caridade começa em casa. Às vezes, a gente tem tanta preocupação em fazer a caridade longe, e às vezes tem aquele sobrinho, que quer estudar e não tem uma condição. Então, por que a gente não se mobiliza? Vamos fazer uma cota, vamos tentar pagar um curso profissionalizante para esse jovem. Ele é tão esforçado, ele está perto da gente,
é da nossa família, vamos mobilizar os outros tios, outros primos, e vamos incentivar esse jovem a prosperar, a seguir em frente, vamos viabilizar para ele mais oportunidade. A caridade, ela tem que começar na família. Emmanuel nos convida a aplicar o exemplo do samaritano generoso em nossa própria família, que constitui o nosso próximo mais próximo. Às vezes, fazer a caridade para aqueles que a gente não conhece é mais fácil. O difícil, às vezes, é a gente perdoar as mágoas, superar as desavenças e ajudar aquele que está mais próximo de nós. Então, essa reflexão, eu acho ela muito pertinente para todos nós. E André Luiz diz: honre a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar aos seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade, hoje e sempre. O curioso é que as crianças possuem um dom natural para a caridade. Se nós ensinarmos aos nossos filhos a doação, a partilha, eles são naturalmente predispostos. Vocês já repararam o quanto as crianças adoram dividir o lanche na escola? Às vezes elas pedem para levar mais lanche porque elas adoram partilhar com os coleguinhas. Então, a hora de ensinar aos nossos filhos a caridade é na mais tenra idade. Veio o aniversário, veio o Natal, ganhou brinquedos novos. Vamos pegar os brinquedos que você já não está brincando mais, vamos limpar, vamos levar no orfanato, numa casa de custódia e vamos doar. Essa é uma experiência que eu fiz com a minha filha. A gente, quando passava o aniversário, o Natal, a gente recolhia os brinquedos e levava para um ambiente de crianças carentes, para ela observar que o mundo tem realidades diferentes e a valorizar o que ela tem. Isso é muito importante, porque a criança, ela começa a perceber que ela é uma privilegiada e que é necessário ela partilhar, ela doar o que está sobrando para ela, porque muitas não têm o que está sobrando, às vezes, de brinquedo, de diversão. Bem, nós já estamos quase indo para o penúltimo item, a alimentação. Eu não poderia deixar de falar em saúde, chamando a atenção para isso. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, parágrafo 11. Vejam que tudo que a gente está refletindo, nós temos uma fala muito lúcida lá no Evangelho. E a alimentação? Qual foi o laudo? Excesso de mais, qualidade de menos. Hoje nós comemos em excesso, mas está faltando qualidade na nossa mesa, está faltando cor, está faltando leveza, está faltando vida, natureza. Nós temos, em decorrência do fast food, da má alimentação, as doenças diretamente relacionadas aos maus hábitos alimentares, diabetes, obesidade, hipertensão com níveis altíssimos nos dias atuais. Os dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. Ainda de acordo com esse estudo, a incidência cresceu 61,8% só nos últimos 10 anos.
E o lema da gestão da Sociedade de Endocrinologia, da última gestão 18-19, é educar, apoiar e transformar. Nós só vamos conseguir diminuir o diabetes nas nossas crianças, nos nossos jovens, na nossa população madura, se a gente mudar os hábitos alimentares na infância. É educar, é apoiar, é transformar. Isso é muito importante. Isso não é culpa de ninguém. Isso você pode evitar nessa encarnação. Não ponha a culpa na sua reencarnação, não. É nessa vida. Você pode evitar aqui e agora, começando hoje. A obesidade entre crianças e adolescentes aumentou 10 vezes em 4 décadas. Isso é demais. Hoje, nós sabemos que 1 em cada 3 adultos sofre de hipertensão e 1 em cada 10 é diabético. Isso são dados mundiais. Se nós diminuirmos o sal e o açúcar desde a primeira infância dos nossos filhos, eles vão ter uma chance muito menor de serem adultos hipertensos e diabéticos. Temos que mudar isso. O nosso último item, gente, está todo mundo tão quieto, está tudo bem, vocês estão acompanhando daí. Eu sinto muita falta de olhar para as carinhas, para os rostos, porque quando a gente fala e vai olhando para o rosto de cada um, vai sentindo a energia, né, do ambiente, do salão, na palestra, isso vai modulando a fala da gente, o ritmo. Agora, essa palestra virtual é difícil a beça para o palestrante perceber o quanto ele está conseguindo atingir, né, o público. Então, espero que a gente esteja conduzindo aqui num ritmo que vocês estejam conseguindo acompanhar. Estão todos gostando muito. Ah, que bom! Bem, aqui nesse item, religiosidade, eu até preparei uma dinâmica com uma metáfora, que eu estou olhando no relógio, vai dar tempo de eu finalizar com essa metáfora. Então vamos lá, vamos colocar a religiosidade que nós estamos vivenciando nos nossos lares e que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Como está a saúde da religiosidade? Como é que está o exame dessa religiosidade? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Também está lá no Evangelho de Mateus, que está no nosso Evangelho. Eu gostaria de falar que, no laudo religiosidade, na maioria das famílias, indetectável. Não existe religiosidade, infelizmente, na maioria dos lares. Todo mundo alega falta de tempo. Eu adorei essa frase. Não falta tempo, falta prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então, nós temos que avaliar o quanto nós estamos cuidando da educação religiosa dos nossos filhos dentro de casa. Nós temos que começar isso numa fase bem precoce da vida. Eu vou exemplificar para vocês aqui uma metáfora. Numa aula de filosofia, o professor queria demonstrar um conceito para os alunos. E para demonstrar esse conceito, ele pegou um vaso de boca larga, vão imaginando aí comigo, vão construindo essa ideia mental. E aí ele colocou dentro desse vaso umas pedras bem grandes. E aí ele perguntou para a classe: o vaso está cheio? Aí os alunos olharam aquele vaso com aquelas pedras enormes, né, até a boca, e falaram: sim, o vaso está cheio.
Aí o professor trouxe britas, umas pedrinhas, uns cascalhos bem pequenininhos, e foi colocando entre aquelas pedras grandes e foi sacudindo o vaso de maneira que aquelas britas fossem acomodando e preenchendo os espaços entre as pedras grandes e o vaso. Aí ele voltou a perguntar para a turma: e agora, o vaso está cheio? Ah, professor, agora o vaso está cheio. Aí ele colocou areia, foi colocando areia, sacudindo o vaso, até que a areia preenchesse os espaços entre as britas, entre as pedras e saturasse ali de areia. Ah, e agora? Agora está cheio, agora encheu. Ele colocou água, e ele foi colocando água, a areia foi absorvendo a água, até que realmente saturou e encheu o vaso com a água. E aí o professor concluiu. O ponto é o seguinte: se você não colocar em primeiro lugar as pedras grandes dentro do vaso, nunca mais conseguirá colocá-las. Então, meus amigos, se vocês, se nós não colocarmos na mochila dos nossos filhos a educação religiosa, que são as pedras grandes, em primeiro lugar, quando ele for um adolescente, que a mochila dele já tiver a reunião com os amigos, a balada, não vai ter espaço para a evangelização, para a mocidade. Nós temos que começar primeiro e priorizar aquilo que é mais difícil. Então, na nossa vida, a reforma íntima, a educação religiosa, aquele momento de parar todo mundo e cuidar do espírito e avaliar, tudo isso que a gente avaliou hoje é o que a gente tem de mais difícil e mais pesado. E por isso tem que vir primeiro. Ah, não, é porque aqui em casa a gente tem uma educação livre. Quando ele crescer, ele escolhe. Sim, ele vai crescer no lar espírita. Se ele se tornar adulto e se identificar, né, com a igreja evangélica, com a igreja católica, com o budismo, ótimo. Todos os caminhos levam ao Pai. Mas você tem a responsabilidade de formar a base, de colocar em primeiro lugar a pedra grande na mochila. E tudo que ele colocar depois vai ser mais leve. Já indo aqui, caminhando para o nosso final, Joana diz: quando o lar se estiola e a família se desorganiza, a sociedade combale e estertora. Ou seja, eu digo assim, quando a família adoece e vai para a UPA, para o posto de saúde, a sociedade já está na UTI. E é isso o que nós temos visto. Mas existe um tratamento eficaz para todas as mazelas, todas as doenças, né, todas as patologias geradas no seio da família. O Evangelho de Cristo. Vocês viram que, para cada assunto, eu trouxe um trecho do Evangelho. Porque se a gente for buscar, nós vamos encontrar equilíbrio, nós vamos encontrar uma bússola segura para nortear a nossa convivência dentro de casa. É o estudo do Evangelho no lar. Esse deve ser o nosso alicerce. Escolha um dia da semana, mantenha regularidade de dia, de horário e o mais importante, deixe as crianças participarem. O que a gente pode fazer? Se tem criança muito pequena, pega um desenho. Jesus, o nascimento de Jesus na manjedoura. Coloca ela para pintar, fala, conta uma historinha, deixa ela pintando. Na outro evangelho, você traz outro desenho, conta outra história e põe ela para pintar, enquanto vocês estão ali rezando. Depois, nós já temos o Evangelho segundo o Espiritismo para a infância e o Livro dos Espíritos para a infância.
A gente pode trazer e faz com as crianças no primeiro momento e depois continuam os adultos. Mas é fundamental que as crianças bebam dessa fonte, que elas se sintam pertencentes a um lar espírita e que elas levem essa educação religiosa para onde quer, para qual caminho que ela vai seguir, que ela seja livre na escolha, mas você fez a sua parte. Como mensagem final, eu gostaria de deixar: façamos o melhor de nós. Filho não vem com manual de instrução. Deixemos que Deus faça o que ainda não estiver ao nosso alcance. Não é fácil. O caminho é árduo, é difícil, é cheio de obstáculos. A convivência familiar é como escalar montanhas, mas é necessário. É somente através da família que nós vamos conseguir progredir enquanto espíritos. Então, deixo aqui toda essa bibliografia. Isso era a mensagem que eu tinha. Eu peço desculpa, assim, se às vezes eu fui um pouco célere demais, porque às vezes a gente quer falar o conteúdo todo, né? E são muitas coisas para a gente falar ao mesmo tempo, mas essa era, assim, a intenção de hoje, né? Compartilhar com vocês toda essa mensagem. Acho que nós estamos, né, no nosso horário e cabe a mim fazer a prece final, né, Tereza? Exatamente. Eu só vou dar um recadinho para o pessoal e agradecer muitíssimo a sua colaboração conosco neste domingo. Uma palestra muito boa, que nos convida a todos aqueles que têm o compromisso da paternidade e da maternidade a repensar e a reestruturar as suas jornadas. E a nós que não tivemos filhos, né, que a gente vai assimilando esse conhecimento para a próxima fazermos o melhor que pudermos. Nós queremos avisar os nossos amigos que amanhã, excepcionalmente, em conjunto com o 8º CRE de Nova Venécia, a nossa companheira coordenadora do 8º CRE, a Zunara, conseguiu uma palestra que será transmitida pelo Zoom e pela página do YouTube da Casa Espírita, do Grupo Espírita Paulo e Estevão, com Haroldo Dias Dutra. Ele vai falar o Apóstolo dos Gentios às 8 horas. Ela vai disponibilizar o link e eu vou repassar para o nosso pessoal aqui, e o pessoal do Antônio de Pádua também irá fazer a mesma coisa, disponibilizar o link da palestra. Então, vamos nos empenhar para mais esse banquete também, né, da continuidade ao de hoje, né? Então, convidamos a todos a participarem conosco. Mais uma vez, querida, muito obrigado. E, por gentileza, faça a prece por nós. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo tem um lado bom. Vocês veem, hoje eu estou em São Mateus, né? Se não fosse a pandemia, nós não iríamos utilizar essa ferramenta para nos aproximarmos. Eu acho que tudo a gente tem que tentar tirar o que isso trouxe de bom. Então, eu penso assim que as distâncias, elas diminuíram agora. Nós vamos poder nos irmanar e estarmos partilhando assim, uns com os outros, né, as nossas reflexões de uma forma muito mais assídua. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos propiciou essa palestra, que tudo foi bem, nós conseguimos nos manter conectados e todos somos uma grande família. Para quem não tem os filhos de sangue, sempre tem aquele filho do coração que bate a porta, um irmão, um amigo, um companheiro, que a gente acaba irmanando, acolhendo no nosso núcleo familiar, e que Deus possa nos auxiliar
a estender esse amor fraternal a todas as pessoas que convivem conosco, quer seja no nosso ambiente doméstico, nosso ambiente religioso, nosso ambiente de trabalho, que a nossa convivência seja sempre pacífica e que nós sejamos sempre um instrumento de transformação e de pacificação, não com nossas palavras, mas com nossa vivência, com nosso exemplo. Que Jesus, o nosso Mestre querido, possa nos abençoar, nos dar uma excelente semana de muita paz, de muita harmonia. Que assim seja. Graças a Deus. Rufina, o pessoal está aqui agradecendo e elogiando a sua fala, tá? Muito obrigada. Todos. Tereza, agora você já descobriu esse canal. Eu, assim, para mim, eu tenho mais dificuldade de me deslocar fisicamente até São Mateus. Mas fique à vontade para se contactar comigo e se a gente puder se reunir virtualmente, será um prazer, tá bom? Prazer será nosso. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tenha uma excelente semana. Muito obrigada.